No YouTube da Auriverde Brasil. Depois do... Silvio, eu gostaria de trazer agora aliás, pedir desculpa para nossa audiência, para você, para nossa audiência, mas é importante. É ruim ouvir o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes, ele tem a fala do Gilmar Mendes, ela é ruim. Mas ontem o que me chamou a atenção nessa sessão plenária do Supremo foi que ele tentou dar um pito em deputados, em parlamentares que estavam acompanhando a sessão. Tinham alguns deputados, alguns participantes, inclusive, da CPMI do INSS, e ele tentou dar uma bronca ali na turma e tentou descrever para eles o que é ser um juiz, como é que faz investigação. Olha, o Gilmar Mendes. Então nós temos um trecho bem curto dessa fala do Gilmar Mendes e eu gostaria de colocar aqui para a nossa audiência entender o nível que foi a sessão ontem no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir. Mas o problema maior é depois a falta de total, e eu vou usar a expressão dura, escrúpulo, porque se divulga, confiado exatamente na impunidade. Todos nós somos sócios no crime. Foi o que ocorreu agora. Veja. E depois os jornalistas estavam contando. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas que nada tem a ver com a investigação. Isto é indigno do parlamento. Não é bom para os senhores, não é bom para o parlamento, não é bom para as instituições. Esse episódio, os senhores não pediram desculpas ainda por esse episódio lamentável do vazamento de conversas íntimas. Que conversas íntimas? Já não deveria ter sido juntado. A própria lei de interceptação manda que esses dados sejam eliminados. É um vexame que isso ocorra. É um vexame que isso ocorra. E eu acho que aqui nós estamos tendo a oportunidade de fazer um diálogo para, de fato, sabermos o que dá certo e o que não dá certo. Não se trata de dizer nada sobre a utilidade da CPMI. Ela é muito útil. E se nós formos olhar na história recente do Brasil, temos imensas contribuições, importantes contribuições. CPMI do Collor PC, por exemplo, Petrobras e outras, são relevantes, mas é preciso fazer uma séria autocrítica. Esses episódios que estão sendo revelados pela mídia, às vezes até com uma certa satisfação, eles são ruins para as instituições, debilitam as instituições. Esse foi um trecho, tá? É um pedaço, porque não dá, é evidente, para colocar toda a fala desse homem aqui, porque ela é tenebrosa. E aí o que me chamou a atenção foi mais uma parte bem curta, em que ele tenta falar sobre a atribuição de um juiz, porque ele julga ali os deputados, senadores presentes que fazem parte da CPMI, fala, vocês são como se fossem juízes. E aí ele fala quais são as atribuições de um magistrado. Vamos conferir. Portanto, é preciso que se tenha essa dimensão, a nobreza. Os senhores são equiparados a juízes e precisam se portar como tal. A função de juiz exige decência, exige recato, autocontenção. Isso, Alexandre, para concluir. Silvio, a função do juiz exige decência. Fala do Gilmar Mendes. É com você. Barros, é uma agressão. É tenebroso como você empregou muito bem esse adjetivo. Ouvir o ministro Gilmar Mendes, depois do que nós assistimos naquele plenário em relação à continuidade, no caso, a interrupção da investigação do roubo dos aposentados, falarem nobreza e decência para a atual composição do Supremo Tribunal Federal,
cujas pesquisas de opinião estampadas em capas de jornais mostram que a sociedade brasileira compreende que o Supremo Tribunal Federal enxovalha a democracia. A imagem do Supremo Tribunal Federal é péssima para a maioria dos brasileiros. Os deputados e senadores que participam dessa CPMI, os deputados e senadores, goste deles ou não, e a maioria deles precisa ir embora do Congresso Nacional, eu sempre repiso esse ponto, eles são representantes da sociedade eleitos por voto. O Congresso Nacional, o Legislativo, é a porta de entrada de uma democracia representativa. O ministro Gilmar Mendes não teve nenhum voto. Aliás, ele é o retrato de um velho Brasil. A fala dele é a fala do velho Brasil. É a fala de um Brasil que já passou, que precisa mudar. Mas, infelizmente, como eles têm cadeiras praticamente vitalícias, o ministro Gilmar Mendes tem aposentadoria compulsória datada para 2030, eles passam muito tempo debaixo daquela toga e perdem o contato com a sociedade. O que eles fizeram ontem foi agredir a sociedade. Eles não representam a sociedade. O brasileiro de bem, que trabalha, que acorda cedo, que paga impostos, que vota, que tem seus compromissos cívicos, esse brasileiro quer saber quem roubou os aposentados. E nós temos uma comissão de investigação com poder, sim, de justiça no Congresso Nacional. E quem mandou, de novo, aqueles deputados e senadores para lá foi o povo. Eles têm todo o direito de investigar. E o Supremo foi lá se meter num assunto do Legislativo, porque também não podemos perder de vista, não podemos tirar do retrovisor que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, foi cúmplice dessa situação. Ele permitiu que chegássemos a esse ponto. E o ministro André Mendonça, relator do caso, que determinou a continuidade, pela caneta dele, pelas tintas dele, a CPMI avançaria por mais algum período, talvez por mais 2 meses, talvez até a metade do ano, para não invadir o calendário eleitoral e não cair também naquela retórica de que a CPMI poderia servir de palanque para quem fosse candidato em outubro, para a corrida eleitoral, enfim. O ministro André Mendonça, ao colocar no plenário a votação, talvez ele tenha sido até inocente, não sei, de acreditar que poderia sair vitorioso, mas ele acabou fazendo um bem para a sociedade. Porque se por um lado o Congresso vai ter de interromper agora, hoje é um dia grande de novo na CPMI, porque teremos relatório, é o dia final da comissão. A comissão tem prazo até amanhã. Mas por outro lado também ele ajudou a mostrar mais uma vez para o Brasil quem é quem naquele Supremo. Quando o ministro Gilmar Mendes fala sobre os sigilos, porque ele diz, alguns senhores com mais de 60 anos e óculos vazaram informações ou passaram informações, de novo ele está preocupado com o mensageiro e não com a mensagem. De novo ele quer matar o mensageiro porque o problema é a mensagem. E nós estamos falando, não é qualquer mensagem, nós estamos falando de mensagem que envolvem agentes públicos. E finalizo aqui, Barros, perdão por ter me estendido, mas é um tema que causa indignação. Tenho certeza que eu não estou sozinho nessa. Tenho certeza que vocês todos, a maioria dos brasileiros hoje acordou com uma sensação de decepção, de indignação com esse Supremo Tribunal Federal. O problema está lá e está cada vez mais claro. Mas tenho certeza que o ministro Gilmar Mendes falou o que falou contra o Congresso Nacional, porque o Congresso sabe muito bem com quem Daniel Vorcaro conversou, quando pediu aquele telefone, quando mandou um pedido para o Supremo dizendo de quem é este número, com quem Daniel Vorcaro, o gangster Daniel Vorcaro, que comandava a máfia do Banco Master, conversava, de quem é esse celular? E o Supremo não respondeu.